Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. O próximo domingo, domingo de Cristo Rei, encerraremos o atual ano litúrgico com a semana que continua o domingo, de tal maneira que nós encerraremos esse ano B, recordando essa caminhada nossa litúrgica da igreja, e nesse último domingo que vamos celebrar no próximo, é também o dia do leigo e da leiga. Então, também domingo de Cristo Rei, 34º domingo. Mas o Papa Francisco quis que, antes de encerrarmos o ano litúrgico, no 33º domingo, que é hoje, que é nesse final de semana, nós celebrássemos o Dia Mundial dos Pobres. E esse já é o 5º ano que o fazemos. A 5ª Jornada Mundial dos Pobres, caríssimos amigos e irmãos, e o Papa Francisco colocou como tema: sempre tereis pobres entre vós, Marcos 14, 7. A nossa conferência episcopal, desde 14 de setembro, tem trabalhado nesse tema e assumiu esse tema com Sentes Compaixão, com o tema que o Papa colocou, sempre tereis pobres entre vós, e tem trabalhado com todos os trabalhos sociais, entidades sociais que fazem parte da nossa conferência episcopal. Se nós temos o coração que sente com o outro, com o necessitado. O Papa Francisco tem uma longa mensagem para esse Dia Mundial dos Pobres, mas gostaria de recordar a última parte, no finalzinho da sua mensagem, depois do número 9, ele fala o seguinte: faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado já à sua 5ª celebração, possa radicar-se cada vez mais nas vossas igrejas locais e abrir-se ao movimento de evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá onde estão. Não podemos ficar à espera que batam à nossa porta. É urgente ir ter com eles às suas casas, aos hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde por vezes se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento. É importante compreender como se sentem e que estão a passar e quais desejos que têm no coração. Façamos nossas as palavras inflamadas do Padre Primo Mazzolari, diz o Papa Francisco. Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou pretexto para escapar de uma específica indicação e consciência do coração. Os pobres eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam. Os pobres estão no meio de nós. Como seria evangélico, diz o Santo Padre na sua mensagem para esse Dia Mundial dos Pobres, se pudéssemos dizer com toda a verdade: também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instrumento de salvação. Uma mensagem longa, que seria interessante que nós a lêssemos por inteiro, e que, junto com a nossa conferência episcopal, pudéssemos estar juntos já. São 2 meses de reflexões sobre a situação, porque existe a pobreza entre nós, que tem aumentado tanto essa realidade, e algumas dioceses também fazem a Semana do Pobre, que antecede esse Dia Mundial dos Pobres. Na penúltima oportunidade litúrgica, antes de encerrarmos o ano litúrgico, o Papa nos fala a importância de nós olharmos para Cristo presente, necessitado e no pobre. Que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos também, nesse domingo, refletir sobre isso e ver quais são as atitudes nossas, das nossas capelas, nossos movimentos, de nossas pastorais, de nossas paróquias, de nossas dioceses, com relação a essa questão da pobreza. Ou seja, sempre tereis pobres entre vós. Não é para uma acomodação, não é para que nós acomodemos a isso, mas saibamos justamente trabalhar e ao encontro deles. Lembrar bem essa frase da nossa conferência episcopal: sentes compaixão,
seja, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, como aumentou, né? O próprio CNBB lembra justamente que é um convite a não sermos indiferentes frente ao sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade e a crescente pobreza socioeconômica que assola mais de 51,9 milhões de brasileiros e brasileiras, não é? Portanto, nós somos chamados, meus irmãos, a ir ao encontro, né? O Papa lembra que não basta apenas esperar que venham até nós, mas que nós possamos ir ao encontro dessas pessoas nessas várias realidades. De encontrar Jesus Cristo na pessoa do outro. Eu era pobre e você foi ao meu encontro. Eis aí justamente um chamado à conversão, um domingo antes de encerrarmos o ano litúrgico, 5ª Jornada Mundial dos Pobres. Saibamos aprofundar e, ao mesmo tempo, deixar com que isso transforme a nossa vida e o nosso coração. O mundo necessita de ser diferente, ser um lugar de fraternidade, entendimento e de valores, onde nós nos sintamos irmãos uns dos outros. Nesse 33º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, que é também a 5ª jornada, ou 5º Dia Mundial dos Pobres, a palavra de Deus nos questiona também sobre frases e questões apocalípticas, recordando um pouco que nós um dia seremos julgados no final dos tempos. O livro do profeta Daniel fala que levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo. Será um tempo de angústia, como nunca houve então, não é? Mas fala em uma situação muito interessante, falamos da vida eterna, que depois da nossa morte temos a vida no Senhor, mas chegará ao final dos tempos, não é? E fala, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Ou seja, no final dos tempos, quando nós teremos aí o julgamento final, iremos justamente redespertar para a perdição ou para a visão beatífica. E os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade, não é? Portanto, a palavra de Daniel, a palavra profética, recorda um pouco que nós somos chamados a viver esse mundo, buscando cada vez mais a nossa configuração em Jesus Cristo, continuar sabendo que depois da nossa caminhada para a eternidade, nossos olhos se abrirem para a eternidade, veremos ao Senhor, né, como Ele é, e no final dos tempos queremos despertar para a eternidade, para a vida no Senhor, para a glória. Né? É um pouco isso que é colocado. Assim como também a palavra do Evangelho de Marcos, o Evangelho desse domingo, 33º domingo, porque evidentemente chegando ao final do ano litúrgico, a liturgia vai nos falando desse final dos tempos, vai nos chamando a atenção como é que nós estamos vivendo. Falou da nossa vocação a ser santos, falou da importância de vivermos esse caminho de santidade, mas fala também desse final dos tempos. Naqueles dias o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Né? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que vivemos no tempo, que um dia esse tempo termina. Não sabemos quantos milhões de anos, se sim, quanto tempo virá, né? Mas fala a leitura. Aprendei os sinais. Quando os ramos ficam verdes da figueira e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Sim, também quando vês acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo. E por isso o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, claro que nós não sabemos quando será esse final dos tempos. Mas nós sabemos que nós iremos um dia também prestar contas, né? Iremos também terminar a nossa caminhada nesse mundo. Nós somos chamados a estar sempre preparados para estar com o Senhor.
para cada dia ter o coração contrito, o coração humilhado, o coração que pede perdão dos seus pecados e, ao mesmo tempo, de pedir a graça de Deus de poder corresponder ao seu chamado, a viver cada vez melhor a nossa vida cristã, a colocar em prática a palavra de Deus, sabendo que nós somos chamados a estar com o Senhor. Uma das maneiras é estar com o Senhor nos pobres, como é justamente o dia de hoje, o 5º Dia Mundial dos Pobres, mas de converter-se também a cada dia para fazer a vontade do Senhor e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, uma vez terminada a nossa caminhada, ao mesmo tempo que nossos olhos se abrem para a eternidade, que um dia nós também possamos despertar, ressuscitar com Cristo, como lembra também a palavra de Deus, para a glória eterna. Mas, tanto quanto não sabemos o dia, hora e circunstância final dos tempos, também não sabemos o dia, hora da nossa vida, até quando irá a nossa vida. Pode ir com tenra idade, pode ir idade mais adulta, ou uma longa longevidade, não sabemos. O importante é viver cada dia a palavra de Deus, cada dia no Senhor, com o coração aberto à graça de Deus, buscando andar pelos seus caminhos. Ao chegar ao final do ano litúrgico, é bem por aí que a igreja nos indica de nós vivermos sempre preparados para estar com o Senhor. A carta aos Hebreus, a segunda leitura que temos ouvido nesses tempos, fala justamente que Cristo, fala que, diferentemente do sacerdócio do Antigo Testamento, ele ofereceu um sacrifício único pelos pecados e sentou-se para sempre à direita de Deus. De fato, com essa única oferenda, levou à perfeição os que ele santifica. Onde existe o perdão, já não se faz mais oferenda pelo pecado. Portanto, diante de todos nós, somos convidados à santidade, a converter-nos, a estarmos preparados sempre em nossa vida para vivermos no Senhor e as bem-aventuranças desde já, mas também ao contemplarmos a Deus depois que nossos olhos se abrirem para a eternidade e no final dos tempos, pedindo para que nós possamos também ressuscitar para a glória eterna, nós vemos que nós somos chamados a acolher aquele que deu vida por todos nós, que derramou seu sangue e que lavou os nossos pecados, para que a nossa veste branca batismal volte a ser limpa, purificada pelo sangue de Jesus Cristo. A cada dia, a cada momento, e nós temos a vida de oração, a celebração penitencial, a confissão, para poder fazer voltar a nossa vida batismal, a veste branca que um dia recebemos quando fomos batizados, e assim queremos também entrar na eternidade com essa veste branca. É bem esse caminho que nesses últimos domingos do ano litúrgico o Senhor nos apresenta, caríssimos amigos e irmãos, de tal maneira que nós possamos ver que Ele entrou uma vez por todas, dando vida por todos nós, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos também a nossa veste lavada no sangue de Jesus Cristo e pudéssemos, perdoados os nossos pecados, contemplar a Deus, viver já agora a alegria do Senhor e, ao mesmo tempo, um dia também ressuscitarmos com Cristo. O que nós somos, somos filhos de Deus. O que seremos, nós ainda não sabemos como acontecerá, mas o veremos tal como Ele é e nós podemos, então, ressuscitar com Ele, como Ele também, e nós pedimos que seja para a glória de Deus e para a felicidade eterna, para toda a alegria no Senhor. Um dia a figura desse mundo passará, assim como nós passaremos também. O importante é cada dia viver a nossa vida fazendo bem, construindo pontes, vivendo a fraternidade, procurando o bem do outro, do necessitado, tendo carinho para com as pessoas, sabendo fazer a nossa parte em relação ao outro, sem despertar ódios, rancores, mas sim despertando cada vez mais esperança e confiança e tendo, como lembra o Santo Padre na sua mensagem, sendo pobre com os pobres, sendo pessoa com a sua simplicidade e sobriedade, vive a vida cristã com generosidade, com disponibilidade. É um dom, é uma graça, e que nós, nesse final de ano litúrgico, façamos um balanço de como temos caminhado nessa direção. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.